Gostas de ler mangás e webtoons que te deixem completamente agarrado ao ecrã e sempre com vontade de ler o próximo capítulo? Então vê este vídeo até ao fim, porque não vais querer ficar sem dar uma olhada a nenhum destes 5 webtoons. Esta lista inclui ação, romance, alguma comédia e muito drama. Incluí também nesta lista webtoons que abordam o tema do racismo e da discriminação. Em especial, o terceiro webtoon da lista considero que é muito pertinente para a luta que se está a fazer contra o racismo. Portanto, fica por aí porque não vais querer mesmo perder nenhuma destas histórias fantásticas. Os webtoons têm vindo a ganhar uma grande popularidade nos últimos tempos e alguns deles já estão a receber adaptações para anime. Por isso achei que seria interessante fazer uma lista de webtoons que definitivamente não podem perder. E quem sabe, se calhar no futuro, algum deles pode vir a ser adaptado para anime. Antes de começar, quero só referir que esta lista não está organizada por nenhuma ordem em particular. Mas sem mais demoras, vamos passar à lista de webtoons. O primeiro webtoon que recomendo é Solo Leveling. A história passa-se num mundo onde começaram a aparecer estranhos portões que conectam a outras dimensões mágicas com monstros. Estes portões têm de ser fechados o mais depressa possível para evitar que os monstros saiam e ameacem a paz e a segurança da humanidade. Para isso, pessoas que receberam superpoderes, também conhecidas como Hunters, entram nestes portões para derrotar os monstros-chefe e fechar as dimensões. Sung Jin-woo é um destes Hunters, só que ele é conhecido como o mais fraco. Apesar disto, ele continua a entrar nos portões para conseguir dinheiro para pagar as despesas médicas da mãe. Só que um dia a sua vida muda completamente quando ele é abandonado numa dimensão terrivelmente perigosa. Ele acorda 3 dias depois num hospital com um ecrã misterioso à sua frente. Este ecrã exige que Jin-woo realize um programa de treinamento diário. Caso contrário, terá de sofrer as consequências. Ao superar desafios cada vez mais difíceis, Jin-woo acaba por ficar cada vez mais forte. Solo Leveling é um dos webtoons mais populares da atualidade e não é para menos. A história está muito bem desenvolvida e é interessante logo desde o início, com um primeiro arco que nos cativa imediatamente, superando todas as expectativas. Esta história foca-se muito no personagem principal e no seu desenvolvimento físico e psicológico, o que é muito empolgante de ver. O que o torna ainda mais interessante é o facto de este personagem não ser um herói, mas sim um anti-herói, com poderes um tanto quanto incomuns, mas muito fascinantes, que não vou especificar para não dar spoilers. Uma das partes engraçadas da história é que ele vai ficando overpower, ou seja, extremamente poderoso, com o treino do Saitama de One Punch Man. Outro ponto bom da história é o romance, que não é muito, mas é o suficiente para começarmos a shippar personagens e, com sorte, pode ser que isto seja bem aprofundado. Esta obra está a ser tão bem recebida que as pessoas já andam a perguntar quando é que vai receber um anime. Neste sentido, fiz um vídeo a responder à pergunta que todos estão a fazer e se ainda não viram, é só clicar no link da descrição. O próximo webtoon é Unordinary. A história fala de John, que vive sem poderes numa sociedade hierárquica, em que os mais fortes possuem mais status e um tratamento diferenciado. John, uma vez que não tem poderes, é considerado o mais reles dos reles na sua escola. Só que John tem um segredo que pode abalar toda a ordem da escola. Lutas, conflitos e conspirações mortais estão em todos os cantos, estando tudo a um passo de distância de abalar toda a ordem criada. Unordinary é um webtoon que dá muito que falar, não só por causa de todo o enquadramento da história, que está cheio de injustiças e discriminação, mas especialmente por causa do personagem principal, que é muito controverso. Este personagem principal, o John, parece ser um bonzinho no início, mas rapidamente nos apercebemos que não é bem o caso. Chega até ao ponto de não sabermos se ele é um herói, um anti-herói ou até mesmo o mau da fita. A autora chega mesmo a dizer que ela também não sabe o que ele é e que também não pretende que ele tenha uma posição fixa. Acho que isto de certa forma torna o John muito humano, no sentido em que mostra o seu lado bom, mas também mostra as suas falhas. Acho que neste aspecto a autora está a fazer um trabalho fantástico. Unordinary despertou emoções em mim que muito poucas obras conseguem despertar. Não vou especificar porque posso acabar por dar spoilers,
mas sem dúvida Unordinary é uma obra que não podem perder. Aviso desde já que o início da história é um pouco monótono, e sim, os desenhos também não são os melhores à primeira vista, mas depois de se habituarem e de a base e o enquadramento da história estar feito, é sempre a abrir. Ainda falta referir que a história tem também um pouco de romance que vai sendo desenvolvido aos poucos. Por isso, se gostam de uma história de ação com romance, então é mais um motivo para começarem a ler Unordinary já. Continuando neste tema de discriminação, venho recomendar Days of Hannah. Esta história já está terminada, por isso podem lê-la do início ao fim na app da Webtoon. A história fala de um rapaz lobisomem chamado Haru e de uma rapariga humana chamada Hannah. Estes dois são criados quase como irmãos, numa sociedade em que os lobisomens são considerados seres perigosos e violentos, e por isso devem ser controlados pelos humanos para evitar que estes acabem por atacá-los. Uma paixão começa a surgir entre os dois, à medida que vão descobrindo coisas cada vez mais obscuras sobre a relação entre humanos e lobisomens, que vão interferindo com a relação amorosa dos dois. Esta história é muito pertinente. Em pleno ano 2020, é difícil de acreditar que ainda estamos a viver numa sociedade em que alguém é assassinado só por causa da cor da sua pele, o que é completamente inaceitável. Quando achamos que já avançamos e demos muitos passos em frente no combate ao racismo, algo tão grave como a morte de George Floyd acontece para nos mostrar que o caminho a percorrer ainda é muito longo. Days of Hannah fala exatamente deste tema, racismo e discriminação, e aborda-o de uma forma tão aprofundada e tão bem feita que digo que tem de ser uma leitura obrigatória para todos. A história começa a um ritmo um pouco lento e sem muitas emoções envolvidas, onde se vê apenas uma superfície muito fina de um racismo que, tal como há umas semanas atrás, víamos como algo que estava a ser superado. Lentamente, mas via-se um avanço. Porém, as coisas vão ficando cada vez mais obscuras e o final é inacreditável. Days of Hannah também tem um foco incrível no desenvolvimento das personagens. A personalidade das personagens no início é muito diferente da personalidade no final. Há mesmo um grande crescimento. E isto é um dos principais ingredientes para uma boa história. Muito romance, muito drama e muito realismo é o que podem esperar deste webtoon. E aviso já que é muito provável que Days of Hannah vos faça chorar muito, porque a mim fez. O próximo webtoon é de romance e é Siren's Lament. A história fala de Lyra, que vive uma vida feliz a ajudar a sua avó doente com a sua loja de flores. Lyra tem uma paixão pelo seu melhor amigo, que ela acha que não é correspondido. A dor deste amor platónico acaba por a envolver numa maldição que a mergulha no mundo das sereias. Para se livrar desta maldição, Lyra tenta desvendar os imensos mistérios sobre as sereias e sobre o seu passado, acabando por entrar num triângulo amoroso. Eu comecei a ler Siren's Lament porque tinha muito boas críticas, mas confesso que estava com um pé atrás com toda esta história de sereias, que no início não me foi nada apelativo. Só que depois de começar a ler, vi como a história era interessante e como estava bem construída. Um dos pontos de destaque de Siren's Lament é sem dúvida o romance. Esta foi uma das melhores histórias de amor que já li e, ao contrário de muitos mangás, não anda a engonhar. A história avança mesmo, o romance desenvolve mesmo e as personagens são forçadas a enfrentar os seus sentimentos um pelos outros e a trabalhar juntos para conseguirem livrar-se de uma maldição. Outra coisa que me fez gostar muito de Siren's Lament é a comédia, principalmente as cenas com o Ian, são simplesmente hilariantes. Estas cenas também vêm trazer um equilíbrio à obra que ajuda a desanuviar do drama e a tornar algumas situações muito mais divertidas. Esta é outra história em que todas as personagens amadurecem de uma forma gradual e tudo é muito bem trabalhado. O último webtoon da lista é True Beauty, que tem uma arte lindíssima e a história não fica nada atrás. True Beauty fala de Ju Gyung-lin, uma otaku que começa a dominar a arte da maquilhagem a ver vídeos na internet. Com esta nova habilidade adquirida, ela consegue melhorar imenso a sua aparência exterior, passando a ser a rapariga mais bonita da escola da noite para o dia. Mas quanto tempo é que o seu status de elite durará? Conseguirá ela continuar a esconder a sua verdadeira aparência? E se o rapaz de quem ela gosta descobrir? O título True Beauty reflete a 100% o tema da história,
o percurso de uma rapariga a descobrir onde reside a verdadeira beleza. Este tema parece ser um pouco clichê, mas este webtoon transmite-o de uma forma tão real. Esta é de facto a realidade de imensas raparigas e também cada vez mais de rapazes. Tendo em conta que a ação passa-se na Coreia do Sul, este tema torna-se ainda mais realista, porque de facto a aparência exterior é algo muito importante lá. A história começa com uma comédia hilariante e vai-se focando gradualmente no relacionamento entre os personagens e no seu respectivo desenvolvimento. O romance é muito bem construído e nem sempre acaba da melhor forma, o que é bom para acrescentar emoção à história e sair um pouco da comédia. E estes foram os 5 webtoons que vocês não podem perder e têm de começar a ler já. Se gostaram do vídeo, por favor deem o like e subscrevam o canal porque é uma grande ajuda. E é tudo por hoje. Matannyeong!